Eu tenho uma pergunta para você. Quantos homens você conhece que fazem terapia? Agora deixa eu mudar essa pergunta. E mulheres? Certamente o número de mulheres é maior. E eu posso provar, quer dizer, eu não. O Instituto Data Tempo, que em fevereiro deste ano fez uma pesquisa e perguntou o seguinte para os entrevistados. Você já fez terapia? Gente, em média, 36% de todo mundo, de todos os entrevistados, responderam que sim. Agora, para as mulheres, 40%. E os homens? Caiu para 30%. Só que não é só de terapia que a gente vai falar aqui, não. Pensa um negócio aqui comigo. Imagina uma mesa cheia de homens conversando. Pode ser uma mesa de bar, pode ser uma mesa de qualquer lugar. Sobre o que será que eles falam, hein? Política? Futebol? Trabalho? A verdade é que eles falam de tudo um pouco, menos dos problemas emocionais. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Pode Cuidar, um podcast que faz parte do programa Cuidar do Grupo Sada, que foi pensado para falar sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Eu sou Keila Ariadne e quem está aqui comigo hoje, aliás, com a gente, é o psicólogo Lucas Zacarias. Ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Keila. Olá a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar, né, desse tema muito importante que é pouco falado, né, que é um tabu, então sempre muito bom falar sobre isso. Isso. E a gente trouxe aqui algumas estatísticas e eu queria começar com você comentando assim, sobre a realidade dessas estatísticas. De fato, é mais comum que as mulheres procurem mais terapia do que os homens? Sim, é mais comum. E não só terapia, né? Cuidados médicos, cuidados de saúde de uma forma geral. Existem algumas pesquisas que apontam que até de 70% a 75% dos pacientes de terapia hoje são mulheres e de 25% a 30% são homens. Então, tem uma diferença muito grande, os homens procuram menos cuidados de saúde, tanto física quanto mental, então é sim uma realidade. E eu até vi uma pesquisa, né? Eu estava estudando aqui para apresentar o podcast, uma pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE, que perguntou, assim, em média, quantas consultas as mulheres e os homens faziam, né? Uma consulta em geral. Então, era assim, 69% dos homens tinham feito pelo menos uma consulta no ano. E as mulheres, 82%. Então, de fato, mulheres se preocupam mais com o cuidado, né? Agora, voltando aqui para o tema, que é a saúde mental. Lucas, por que será que os homens têm tanta dificuldade de expor vulnerabilidade, de falar de sentimentos? Eu queria entender um pouquinho isso, né? E quero que você explique, porque eu acho importante a gente trazer para esse debate, se tem a ver com aquela velha frase, né, que a gente ouve muito, que homem não chora. Sim, tem muito a ver, né? É uma questão cultural, infelizmente, que a gente, né, tem essa coisa de que o homem não chora, o homem tem que ser forte o tempo inteiro, né? O homem tem que estar sempre ali, aguentar tudo calado. Isso é uma questão cultural que vem mudando ao longo do tempo, vem melhorando, felizmente, mas que ainda é uma realidade. Então, a gente ainda tem que lidar com isso em consultório de homens que têm muita dificuldade. E ainda tem uma outra questão interessante que é quando procuram, já procuram menos, mas quando procuram, geralmente é influenciado ou pela esposa, pela namorada, por algum parente. Então dificilmente procuram, quando procuram ainda não é por conta própria, vamos dizer assim, né? Então a gente ainda lida muito com isso. E esse fator cultural, né, assim, isso a gente sempre ouve falar, né? É comum essa frase mesmo, homem não chora. O que eles dividem com você no consultório, assim, né, que mostra essa dificuldade mesmo, né? Deles demonstrarem e deles se abrirem? Sim, e é interessante porque o homem, ele tem uma característica diferente em consultório, porque realmente você tem que tirar mais dele ali as informações, vamos dizer assim. Então, às vezes, eles não vão direto ao ponto, né? Então a mulher vai mais direto ao ponto, já chega contando aquilo, e o homem fica com um pouco mais de dificuldade. Às vezes fala que está tudo bem, quando não está, geralmente menciona alguma coisa de trabalho ali. Eu acho que é a principal questão que os homens apresentam. Aí entra às vezes em questões de relacionamento também, mas geralmente gira em torno, eu acho que a questão do trabalho é aqueles que talvez tem um pouco mais de facilidade em compartilhar no início, né? Mas você atende mais homens ou mulheres? Uma curiosidade. Eu atendo mais homens, atendo os dois públicos, mas atendo mais homens, mas não é a realidade, né?
A minha realidade é essa, mas não é a realidade geral das terapias, né? Mas eu hoje atendo mais homens. E você está falando aí dessa diferença dos perfis. Como é, né? Que técnicas que se usam para dar uma cutucada, para que a pessoa se abra? Como é que é com a mulher e como é que é com o homem, quando a questão é falar de sentimento? É interessante porque às vezes com homem a gente tem que mais comer pelas beiradas, como se dizem, né? Então às vezes você tem que falar sobre outras coisas até que você consiga chegar num ponto que ele esteja confortável para falar, né? A mulher às vezes se sente confortável, claro que nada é regra, sim, mas geralmente se sente confortável logo nas primeiras sessões. E o homem vai falar, como você até falou aí no início, vai falar sobre futebol, vai falar sobre várias outras coisas até se sentir confortável para poder compartilhar algumas coisas mais profundas. Então, muitas vezes se você pressiona demais no início, eles tendem a fugir, vamos dizer assim, né? Não quero mais, não vou fazer. Né, se tentar tocar em assuntos muito profundos desde o início. Então tem eu vejo na minha prática essa diferença aí do homem e da mulher dentro do consultório. E você diz que eles falam muito de trabalho, né? Sim. Então, será que também não tem a ver, como é que é o trânsito do peso do trabalho para o relacionamento e o peso do relacionamento às vezes no trabalho? Porque às vezes acontece, a gente está chateado, né? Como é que é? Às vezes o trabalho é uma porta de entrada para falar de um outro problema afetivo, um problema emocional que está acontecendo em casa? Pode ser, não só uma porta de entrada para isso, mas muitas vezes ele também é uma válvula de escape para os outros problemas, né? A gente já viu pessoas, né? É muito comum a gente ver pessoas entrando de cabeça aí no trabalho justamente para não ter que lidar, às vezes, com outras questões, né? Principalmente relacionamento. Eu acho que a maior dificuldade dos homens é a questão de relacionamento dentro de casa. Isso é uma grande dificuldade, conversar. Então isso talvez seja a maior dificuldade dos homens dentro da terapia. Que é o nosso tema, a dificuldade de se abrir. Sim. Você estava falando aí, né, da influência das mulheres para que os homens façam a terapia. Recentemente explodiu aí um termo que é o man-keeping. Se a gente for traduzir ao pé da letra, é mantendo o homem, cuidando do homem, né? É uma expressão que fala um pouco da sobrecarga das mulheres com o cuidado, de ter que pensar. Isso acaba gerando um esgotamento. O que você tem a falar sobre esse tema e também como é que isso pode gerar reflexos no próprio relacionamento, né? Porque alguém ali vai estar sobrecarregado emocionalmente. Eu brinco que às vezes alguém tem que fazer terapia porque o outro não faz. Isso é uma questão muito importante. Realmente, como os homens procuram menos ajuda, né, vão acumulando aí, pode chegar um momento de explodir, por exemplo. E mesmo antes de explodir, né, quando não está lidando bem com as emoções, o parceiro geralmente vai sofrer as consequências disso, né, e aí sobra para as mulheres, às vezes, né, terem que lidar com toda essa carga emocional do homem. Então é o que você falou, né, ela faz terapia, a pessoa faz terapia para ela e para aguentar as coisas do outro também. Então esse termo, ele traz uma reflexão muito importante, né, dessa sobrecarga que os homens estão colocando nas suas parceiras por não cuidarem da sua saúde mental. Então isso começou a ser aí divulgado, né, nos últimos tempos e é realmente muito importante falar sobre isso, porque pode desgastar o relacionamento, né, pode trazer vários prejuízos aí. Pode gerar um adoecimento, né? Adoecimento, com certeza. E vou voltar aqui numa pergunta que está me martelando, assim, por que será? Por que é tão difícil? Eu queria que você explicasse com mais detalhes por que é tão difícil, qual que é o peso cultural disso? Aí a gente isso remonta aí de muitos anos para trás, né, de história, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje já é um cenário diferente, mas a gente sabe que a gente tem a dificuldade de mudar muitas vezes, né? Então, o mundo é outro, o cenário é outro, mas muitos dos homens ainda têm aquela cabeça, né, de anos atrás aí, de ter que ser o centro de toda, né, de se sentir o centro da família ali, né, o ponto de apoio, de prover. E eu acho que isso tudo historicamente gerou, né, essa questão dessa pressão, né, como se o homem desmoronasse, tudo desmorona, mas eu não acho que seja bem assim, né? Inclusive, principalmente hoje em dia, eu acho que menos ainda. Então eu acho que ainda remonta de uma questão cultural aí de anos atrás, que a gente não conseguiu resolver muito bem, vamos dizer assim. Mas o que os homens e também a família, as mulheres, eles perdem com isso? Né? Com essa dificuldade de se expressar? Perde, como a gente falou, a questão dos relacionamentos. Isso pode gerar um desgaste muito grande nos relacionamentos. Então, inclusive tem também esses dados de
os relacionamentos terminam por homens não saberem conversar. Né? Boa parte dos relacionamentos tem problemas por não saberem expressar o que está sentindo, né, para o parceiro. Então, ou seja, para o relacionamento traz prejuízo para os filhos, né? Pode descontar num filho, algo do tipo. Né? A própria educação também dos filhos se espelha nos pais, né? Então ver os pais reprimindo os sentimentos vai reprimir também, né? Filho achar que não pode chorar, por exemplo, isso acontece muito. Eu recebo muito paciente, né, adolescente que fala, não era comum na minha família, eu não podia chorar, né? Então isso acaba refletindo nos filhos também. E é interessante você estar falando isso, né? Do que as pessoas perdem por não se abrirem. E aí você falou aqui um pouquinho, né? Do porquê que isso acontece. Aí vamos para uma parte que todo mundo gosta, que a gente gosta de solução. Problema a gente já tem. Como, assim, que alerta que as pessoas devem observar, no caso os homens e talvez, né, e as mulheres que estão convivendo com os homens para né, avisar, olha, maneira nisso daqui. Mas em que os homens têm que prestar atenção, que é um sinal de alerta de que as coisas não estão funcionando bem? Isso é muito importante porque quando a gente, né, recebe alguns pacientes no consultório, eles não sabem nem falar o que estão sentindo. Então, às vezes, minha esposa mandou eu vir aqui, estou aqui, e aí, quando você fala, mas o que você está sentindo? Não sei. Eu tive uma briga, mas o que você está sentindo? Não sei. Então, eu fico muito impressionado com essa dificuldade de expressar, de até mesmo não só de expressar, mas de entender o que está sentindo. Então, às vezes, o homem não sabe nem o que está sentindo, né? Então, eu acho que o principal sinal de alerta é ficar atento, assim, né? Sempre que acontecer uma situação, o que eu estou sentindo, né, como que eu estou sentindo? Eu estou ansioso, eu estou nervoso, até fisicamente, né? O coração está disparado, estou suando. Então, é ficar atento a sintomas mesmo, a sinais, vamos dizer assim, e, assim, sempre que uma coisa importante acontece, a gente vai sentir alguma coisa. É impossível não sentir. O corpo fala. Também. E ele conta como é que a mente está, viu, gente? Exatamente, ele fala. Então, assim, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é impossível a gente não sentir, né? Então, aconteceu alguma situação, assim, o que eu estou sentindo? Não sei. Não, então, peraí. Né? Você não sabe o que você mesmo está sentindo, então tem alguma coisa errada aí. Tem. Né? Então, eu acho que é ficar muito atento, né, para esses sinais. Questões às vezes, de acúmulo também dessas emoções e raiva. Então, se estiver tendo muitos episódios de raiva, né, crise de ansiedade e tal, também são sinais muito importantes de que a parte emocional não está sendo bem cuidada. Tem uma coisa que eu imagino que acontece, eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas a gente, né? A gente entrevista muitos psicólogos. De como que a pessoa, ela começa assim... ela vai se fechando de um jeito que começa a extravasar de outra forma, né? Então, às vezes, até numa questão de violência, a pessoa, ela engole tanto que ela cospe de um outro jeito. Isso. Não é tanto violência física, mas principalmente, né, a violência psicológica e até uma agressividade mesmo pode sim vir de, né, emoções mal resolvidas aí, né, mal trabalhadas. Então, né, o acúmulo, né, não trabalhar as emoções e acumular isso pode, né, acarretar até em episódios de violência e agressividade. Então, sim, né, isso acontece muito, a gente vê muito isso. E aí, nos mais diversos ambientes, pode ser uma agressividade no ambiente de trabalho, né? Tem muitas, né, pacientes que brigam com colegas de trabalho, com o chefe, e no ambiente familiar também, né, dentro de casa, isso acontece muito, a gente sabe disso, infelizmente. Porque levar isso também, né, para o ambiente do trabalho. Sim. Você vai afetar seu trabalho em equipe, né? Então, os líderes, como é que os líderes podem também atuar nesse sentido? De observar, porque é uma situação também delicada, né? Assim, o que dá para prestar atenção, para chamar para conversar, o que você sugere? Seria importante que os líderes tivessem essa visão, né? A gente sabe que, né, não são profissionais de saúde, não são psicólogos, nem psiquiatras, mas seria interessante que os líderes tivessem essa visão de, né, perceber ali quando alguma coisa não está muito bem, perceber se o colaborador está muito ansioso, está nervoso, está percebendo, né, se está com alguma baixa de energia. Isso são coisas que eu acho que todos nós podemos perceber, né? Não só profissionais da área de saúde, mas a gente pode ficar atento ali. E sempre que perceber alguma coisa, pode tentar primeiro, né, conversar, mas aí, se for o caso, né, sugerir, encaminhar para, né, ter parcerias aí para encaminhar para algum atendimento da área de saúde mental seria importante.
O Grupo Sada hoje, ele promove, né, dentro do programa Cuidar, né, inclusive este podcast pensado para falar da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, faz parte desse programa. Tem uma ação voltada para a saúde mental, que é o ELS, uma plataforma que oferece o serviço de psicologia, né, de atendimento, e tem o ElHub, que é uma plataforma de atividades físicas. E a gente sabe que atividade física também tem muito a ver. Então, além disso, assim, eu queria que você falasse da importância de ações como essa, que é aliar a saúde né, a física do corpo e a saúde da mente, e o que mais que daria para fazer? É muito importante. Eu acho que o próprio podcast aqui é uma ótima iniciativa, né? Porque o mais importante, como esse tema é muito tabu para muitos homens, o mais importante é a informação, né? Então, sempre estar divulgando esse tema, seja em forma de podcast, de palestras, de cartilhas, enfim, é muito importante para a gente ir quebrando a resistência, né? Os homens, eles não podem achar que... tem que deixar de achar que isso é um problema, né? Falar sobre isso. E essas plataformas também que você falou são muito importantes, né? A empresa tem esse cuidado, ter essas parcerias para, né, oferecer esse serviço. A atividade física também é muito importante, para a saúde mental também. Eu nem gosto de fazer muito essa divisão de saúde física e mental. Para mim é saúde, né, de uma forma geral. Então, ajuda também em questão de ansiedade, de raiva e de outras coisas. Então, é muito importante. Então, eu acho que é sempre estar divulgando esse tema, promovendo esses temas. É a melhor forma da gente né, incentivar os homens aí cada vez mais a buscar ajuda. Gente, eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria ter perguntado logo depois da violência, porque que tem a ver com essa questão do extravasar. Eu já ouvi, e vocês provavelmente já devem ter ouvido, homens conhecidos dizendo que terapia boa é na garrafa. Então, às vezes, acontece de encaminhar para um alcoolismo, para outros vícios, para drogas, para jogos. Isso, como combater isso, assim? Isso é verdade, assim, né? Como é que você vê isso na sua clínica, no seu consultório, nos seus estudos? Isso é verdade, realmente acontece. Ainda homens têm mais propensão a vícios, apesar de que está diminuindo um pouco, isso é até um alerta, porque tem diminuído, e tem diminuído também a proporção, aí uma coisa ruim, né, que antes eram muito mais homens, mas agora o nível de a quantidade de mulheres que também estão em vícios, em jogos, tem chegado perto ali dos homens, né, mas ainda é uma maioria masculina. E é sim uma forma de extravasar, né? Eu acredito muito que as emoções mal resolvidas, mal trabalhadas, podem, né, influenciar. Claro que vícios tem outros fatores, o vício em álcool, o vício em drogas, tem outras questões, né, vamos dizer assim, né, físicas, biológicas, mas a questão das emoções influencia muito, com certeza. E como lidar com isso, assim, como orientar as pessoas, né, até para fazer com que elas entendam a relação, talvez, de um problema de saúde mental com o vício? Porque a pessoa tem que ver, né, por ela mesma. Sim, às vezes não vê, né? A grande maioria das vezes o vício, quando a gente vê, ele já está ali instaurado, né? Então, mas é possível sim. Eu acho que justamente essa questão da terapia, não só como uma resolução de problema, mas como prevenção também é muito importante, né? Porque aí você acaba, quando você tem uma, vamos dizer assim, né, inteligência emocional, para usar um termo aí, né, que está na moda, quando você tem essa parte muito desenvolvida, você consegue perceber, né, se está caminhando aí para um vício ou algo do tipo, mas a gente sabe que não é a realidade, né, da maioria das pessoas. Então, às vezes, a gente só percebe quando o vício já está lá. As pessoas que estão em volta podem ser importantes para isso, podem perceber ali, né, alguns sinais, mas, né, não é, infelizmente, muitas vezes a gente não... Ele vem e a gente não consegue perceber antes, né? Por isso a importância da prevenção na saúde também. Eu acho que muitos homens, eles sentem vergonha. Vergonha, assim. Tem uma frase que eu li, assim, que eu acho que é muito real, assim, que compara mulheres e homens quando eles vão ter uma DR, discutir a relação. Quando a mulher chega para ter essa DR, ela já conversou com 25 amigas, já mostrou print de conversa, já mandou áudio, já pegou opinião, já consultou até a psicóloga, né, o psicólogo.
Sim. E aí ela chega com outras opiniões. Ela chega com uma visão de fora. Agora o homem, gente, não fala entre eles assim. É claro que a gente tem que ressaltar que existem exceções. Então a gente está falando aqui que é mais comum os homens não falarem. E isso, assim, como é que é isso? Assim, essa vergonha, quanto custa essa vergonha? Boa pergunta. Realmente tem isso mesmo, né? Os homens têm essa dificuldade até mesmo de conversar com amigos, né, sobre isso. Claro que desabafar com um amigo não substitui terapia, mas eu acho sim que é uma forma de ajuda a elaborar algumas questões. Então, às vezes, é melhor desabafar com um amigo do que com ninguém, né? Com não certeza. substitui a terapia, mas eu acho que já demonstra aí pelo menos uma abertura para falar de sentimento. Se não conversa nem com um amigo, não tem ninguém na rede de apoio aí para conversar sobre isso, eu já acho que indica aí uma grande resistência para falar sobre esses assuntos. E custa muito caro, realmente, né? Custa caro tudo isso que a gente já falou aqui, né? Propensão a vícios, violência, raiva, ansiedade, né? Então, essa vergonha, essa questão, eu ainda acho que é sim uma questão cultural, por mais que a gente está fazendo de tudo para poder mudar essa visão, ainda tem uma questão cultural que fazem com que os homens sintam vergonha de falar sobre sentimento. E aí tem o custo, né? Que vem, inclusive, com crise de ansiedade, com depressão. Tem um estudo epidemiológico que foi feito pelo Ministério da Saúde, que ele fala que a tendência é que 15% da população brasileira ela vai sofrer de depressão. É uma média. Aí, naquela divisão que a gente está fazendo aqui para poder entender a diferença de gênero, né? As mulheres, 20% das mulheres vão ter uma depressão. E no caso dos homens, 12%. Parece um pouco contraditório, pensando que o homem fala menos. Será, talvez, quem sabe, que essa taxa de depressão é menor entre os homens por conta dessa vergonha? Com certeza, né? Não vai ter diagnóstico se não forem procurar ajuda. Então, o que acontece é que os números, é uma das hipóteses, tá? De que os números sejam menores, porque os homens não procuram ajuda e, portanto, não fazem o diagnóstico. Então, se você não for num psicólogo, não for num psiquiatra e não for lá, né, diagnosticado, você tem depressão, não vai entrar na estatística. Então, até essa dificuldade dos homens de procurar ajuda e de falar sobre essas questões, né, interfere aí até nos números, né? Então tem sim isso, eu não acho que seja, né, uma questão de diferença entre homem e mulher na questão da depressão, não acho que seja totalmente sobre isso, porque mulher fica mais depressiva do que homem, não acho que seja isso, eu acho que tem muito a ver sim com o diagnóstico, e às vezes não vai ser uma depressão, mas vai se tornar uma outra coisa, igual você falou, um alcoolismo, né, um uso de droga, de jogo, então acaba influenciando muito. Lucas, eu quero te agradecer imensamente pela participação, por todas as suas contribuições, né, por partilhar aqui com a gente a sua experiência, eu acho que é muito importante essa troca. E você quer deixar mais algum recado sobre a importância de fazer terapia, sobre a importância de um desabafo? Eu que agradeço o convite e o recado que eu tenho, né, principalmente aos homens, não tenham vergonha de procurar ajuda, né, se achar que não está tudo bem, procurem ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra. Pode ser, por exemplo, conversar também com seu companheiro ou companheira, mas claro, não substituir a terapia. Mas não tenham vergonha de sentir, não tenham vergonha de chorar, e sempre que achar que a carga está demais para você, procure ajuda. Acho que esse é o recado. Muito bem. Eu também quero deixar um recadinho aqui, gente. Tem uma autora que eu gosto muito, é uma psicóloga, ela é especialista em comunicação, em educação e comunicação não violenta. O nome dela é Elissama Santos. E ela fala um pouco sobre a criação de filhos meninos. Ela fala, aliás, pouco não muito, né, sobre isso. E ela fala que os meninos são afastados dos seus sentimentos desde muito cedo. Eles são ensinados a não ficar tristes, a não terem medo, a não sentirem frustração. E aí ela manda um recado, assim, né, uma mensagem para que na criação os pais, a família, acolha os sentimentos dessa criança e olhe para essa criança como ela é e não como a sociedade espera que ela seja. E aí agora do meu coração, gente, sabe aquela frase que eu falei lá no começo, né, do peso de que homem não chora? Para vocês que são pais, deixa seu menino chorar. Deixa ele sentir, deixa ele aprender a nomear aquelas emoções.
E é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do Pode Cuidar, que é um podcast que faz parte do programa Cuidar, do Grupo Sada, pensado para discutir qualidade de vida, saúde e bem-estar. A produção, o roteiro e a apresentação são meus, Keila Ariadne, e você pode acompanhar esse podcast nos canais internos do Grupo Sada ou pelo YouTube. E se você gostou, por favor, compartilhe, espalhe essa palavra, faça parte dessa conversa, porque juntos a gente se cuida melhor. Eu estou te esperando no próximo episódio. Tchau, tchau.